Chegou a hora que você, fã de Game of Thrones, mais aguarda essa semana. O nosso recap semanal de A Casa do Dragão, com os comentários mais infames que você só vai encontrar aqui nesse canal no YouTube. Depois da vinheta, segura aí. Olá, sociedade de consumo pop! Estamos de volta, esse é o Mais Uma Coisa no canal 4 Coisas. Sou o Pablo Peixoto, o youtuber que mais trabalha no Brasil. Muito obrigado por ter clicado nesse vídeo. Vamos falar de A Casa do Dragão, segundo episódio, que conta o que aconteceu depois do assassinato do príncipe Jaehaerys, filho do rei Aegon II, que causou uma comoção geral, né? E é engraçado que essa família é tão bagunçada, essa família é muito unida, mas também muito oriçada, e brigam por razão, mas acabam assassinando os filhos dos outros, que cada um dos personagens lida de maneira completamente diferente. Por exemplo, a Alicent se sente culpada por ter começado aquilo tudo, com a própria frivolidade, então ela fica entre uma vida de sujeira, né, de lascívia. Ela passa a luto pelo neto dela, ela passa com Criston Cole, né, fazendo... Já o Aegon solta todo o seu ódio, sua raiva, fica transtornado, eu sou o rei, como é que entra na minha casa e mata o meu filho, ninguém sabe quem é. A Helaena já era perturbada, fica mais perturbada ainda, e nunca mais vai se recuperar de ter apontado pelo próprio filho e indicado ele para morrer. O Otto Hightower lida de forma muito fria, política, o que aconteceu, tanto é que ele que sugere que a procissão do velório passe pela cidade inteira, com um cara na frente tocando tambor, falando isso foi feito pela Rhaenyra, aquela vadia, o Criston Cole também, né? Cheio de mágoa, vamos acabar com aquela vadia. Criston Cole, o que um fora não faz, né? O que um bom chute na bunda não deixa a pessoa rancorosa o resto da vida. Mas enfim, cada um lida com aquilo de maneira muito diferente, ninguém se comunica. E pro lado dos negros, né, pro lado da Rhaenyra, você vê que a comoção pela morte é muito mais afetuosa. Eles se abraçam, eles choram juntos, eles sofrem juntos. No lado dos verdes, cada um na sua, cada um lidando com o luto de maneira diferente. Isso é uma coisa bacana de você observar nesse episódio. E nesse episódio também você tem as consequências do que aconteceu, né? Porque o nosso amigo Daemon, ele contrata dois assassinos de aluguel, Sangue e o Queijo, que é um açougueiro e um caçador de ratos, para assassinar, a princípio, o Aemond. Isso não fica muito claro nos livros, mas na série ele é muito claro sobre matar o Aemond. Mas ele meio que não se explica muito bem com a hipótese de não acharem o Aemond. Então, para matar um filho, vão matar qualquer filho, né? E chegam no filho do Aegon. E a Rhaenyra e o Daemon se enfrentam, né? Porque ela quer saber porque ele tomou essa decisão, sem o consentimento dela. E ele fala, pô, você tava sumido aí no mundo, ninguém sabia onde você tava, eu queria fazer alguma coisa. E aí eles se desentendem ali em Dragonstone, né? Uma espécie de Juiz de Fora de Westeros. E o Daemon pega o Caraxes lá, o dragão dele, vai pra Harrenhal. Harrenhal é um ponto muito importante ali, apesar de ser um castelo já abandonado, decadente, ele é um ponto nevrálgico ali, qualquer estratégia de invasão de King's Landing. Harrenhal, assim, é um lugar esquisito e que tudo pode acontecer. É tipo Curitiba. O Harrenhal é Curitiba de Westeros. Do lado da Rhaenyra, ela tá assustada porque aconteceu. Ela vê que tá ficando cada vez mais sem opções de um final pacífico, de um final, de certa forma, negociado pro impasse sobre a coroa. E do lado dos negros, o negócio virou o fim do mundo mesmo, porque mataram o herdeiro do trono, né? O Aegon quer vingança a qualquer custo, ele quer derramar sangue, não quer derramar tinta, diplomacia o cacete, ele demite o Otto Hightower, e o Otto não estava esperando isso. Ele estava esperando que ele ia manter, que ele ia puxar, ele puxava a cadeira de todo mundo, ele puxava o tapete geral, ele dava calça arreada em todo mundo, mas ninguém dava calça arreada nele, ninguém pode ser mais esperto que eu aqui, ninguém é mais brilhante, ninguém é mais sacano do que eu nesse reino, mas isso não aconteceu, né? Aconteceu que o Aegon virou e falou assim, ó, você tá demitido, eu quero uma mão de ferro aqui, uma mão do rei que seja uma mão de ferro. E aí cai no colo do Criston Cole, cara. Nossa senhora. Se você soubesse onde seu Criston Cole tava, meu filho, dando shablab na sua mãe, ainda tá dando, você não dava a mão do rei pra ele. Enfim, então nós temos uma virada aí nas posições de comando, nas posições de decisão, e aí o Criston Cole agora com a mão do rei, ele tem uma ideia brilhante. Os gêmeos, Aeric e Eric. O Aeric e o Eric são idênticos, os dois são da Guarda Real, só que um
bandeou pro lado da Rhaenyra e o outro ficou do lado do Aegon. E ele vira para um desses gêmeos que ficou para trás, e tem uma cena interessante da capa suja, ele faz um comentário sobre a capa tá suja, que não é possível, que um guarda de elite esteja com essa capa imunda, vai lavar isso, mas na verdade aquilo ali é uma metáfora, né? Porque a sujeira ali quer dizer que ele estava a ponto de fazer uma coisa muito questionável do ponto de vista da honra, que é se passar pelo irmão dele para assassinar a rainha Rhaenyra lá em Dragonstone. E é isso que o Cole fala com ele, dá a missão para ele, fala assim, você vai se passar pelo seu irmão, você vai limpar seu nome, o nome da sua família, daquele traidor, você vai se passar pelo seu irmão, você vai entrar onde a Rhaenyra estiver e vai enfiar uma espada nela, acabar com aquela piranha. Aí você vê que o rancor, né, a mágoa é pesada, né, o cara é realmente escorneado total. E aí ele vai e ele conhece bem aquela região, ele consegue chegar pela Vila dos Pescadores e entrar e engraçado que ele é reconhecido logo na entrada, mas não dá tempo de ninguém acusar, ele chega a entrar no castelo e ele dá de cara com o irmão dele, aí não tem como mais, né? E os dois começam uma luta que nenhum dos outros guardas da Rhaenyra consegue se intrometer, porque não sabe quem é quem mais. Os dois são literalmente idênticos e eles combatem até a morte. E aí o gêmeo que tava, o Eric, né, que tava do lado da Rhaenyra, vence, mas acaba se suicidando no final, para poder limpar sua honra e não viver com a culpa de ter assassinado o próprio irmão, mesmo que seja para manter o seu juramento de fidelidade à rainha. E o bicho vai pegar. Por enquanto, os dois lados da Guerra Civil só estão tampando flecha, né? A parte das palavras acabou, agora a parte da flechada. Manda uma flecha pra lá, pum, manda o assassino, mata um. O outro vai mandar uma flecha, pum, manda o outro assassino, mata o outro. Agora, a partir daí, bicho, o negócio vai começar a ficar mais próximo. Vai começar a crescer e a batalha vai começar a ficar mais pesada, os dragões vão começar a dançar e o bicho vai pegar. O bicho vai pegar, a série vai ficando cada vez mais tensa, violenta e visualmente atraente. Eu vi muita gente reclamando que essa série tem muito diálogo. Mas, cara, Game of Thrones sempre teve muito diálogo, né? As primeiras temporadas de Game of Thrones é praticamente só diálogo. Quando os caras vão pra guerra, a guerra acaba. Você lembra disso? E a gente aceitava numa boa na época. Então agora não dá porque ficar querendo aí muita emoção, muita luta, muita ação. Porque o forte dessa história são os diálogos, são as situações entre os personagens, o conflito de motivação dos personagens, e o mais interessante, principalmente, são essas jogadas diplomáticas, políticas, de traição, de puxar de tapete, de calça arriada, que eles apresentam nessa série. O jogo dos tronos nem sempre é um jogo de espadas. O jogo dos tronos nem sempre é um jogo de sangue, né? Às vezes é um jogo de palavras, é um jogo de intenções, é um jogo de promessas quebradas, de promessas cumpridas. E é isso aí que eu queria conversar com vocês. Foi uma análise rápida aqui de segunda temporada de A Casa do Dragão. Você tá gostando? O que você acha? Escreve embaixo nos comentários. Daqui a pouco a gente tá de volta com mais assunto da cultura pop. Depois da vinheta vão aparecer opções do canal pra você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau.